Bom dia, pessoal. Bom dia você que está participando aqui da nossa aula DBD hoje, nesse domingo. É o terceiro domingo do nosso semestre. Nós que começamos este semestre falando sobre a introdução às cartas gerais e Apocalipse. E na segunda aula nós já tivemos a primeira parte de Hebreus. Hoje nós falaremos a segunda parte de Hebreus. Lembrando que esse estudo ele faz parte de um panorama completo da Bíblia que nós estudamos em 3 anos e meio. E hoje é o terceiro domingo do último semestre desse ciclo, certo? Então, no próximo semestre, a gente volta para Gênesis. Então, se você ainda não estudou Gênesis conosco, venha participar da nossa aula. Nós estaremos dominicalmente estudando o panorama bíblico ainda na nossa sala, tanto na sala Adolescentes 1, que é de 12 a 14 anos, quanto Adolescentes 2, que é para quem é esta aula, que vai de 15 a 18 anos, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Já que nós já estudamos a primeira parte de Hebreus, hoje nós falaremos sobre Hebreus de 7 a 13, que nosso tema é avançar rumo à maturidade, ou seja, para a gente crescer e se fortalecer no Senhor. A primeira parte de Hebreus, o autor de Hebreus fala bastante, a gente frisou muito na nossa aula, nós falamos sobre a superioridade de Cristo. Vamos relembrar um pouquinho da nossa aula da semana passada? Bom, o que nós estudamos então de Hebreus de 1 a 6? Primeiro a gente chegou na definição de que é um hebreu, né? Hebreu é um nome antigo do povo judeu, e essa carta foi escrita para aqueles hebreus que se converteram ao cristianismo, mas que foram dispersos através da perseguição. Opa, é isso mesmo. Aconteceu uma perseguição muito intensa à igreja cristã no primeiro século, e esses hebreus foram dispersos. E eles quiseram começar a voltar às práticas ainda da época da religião judaica deles, e aí o autor dessa carta escreve para esses hebreus que estão espalhados, para falar para eles, olha, não desanima não desanima não, segue firme com Cristo. A gente estudou isso na semana passada, você pode ver no nosso canal do YouTube o que essa aula nos diz, tá bom? E a gente trilhou um caminho, certo? Esse caminho que a gente trilhou nos mostra aonde a gente tinha que chegar, que quem lembra? Isso mesmo, a superioridade de Cristo, como eu já citei agora há pouco. Porque o autor de Hebreus, ele começa exaltando Cristo de uma forma muito bacana. Ele fala assim, nesses últimos dias, versículo 2 do capítulo 1, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, Jesus é a expressão da glória de Deus, é a maior revelação de Deus que pode ter existido em todos os tempos, é a presença de Jesus aqui na Terra. E ele não veio à toa, né? Ele veio e ele mostrou o quanto ele é superior. E aqui, o autor de Hebreus, ele usa os primeiros capítulos do livro, até o capítulo 10, para falar sobre essa superioridade de Cristo, né? Então, vamos só lembrar o que a gente já estudou. Como ele estava falando para os hebreus, ele usou muito os termos que os hebreus estavam acostumados por causa da leitura da Torá e por causa da fé deles, o que eles criam. Então, ele fala que Cristo é superior aos anjos e à Torá. E os anjos têm o significado de que eram aqueles que vieram trazer a lei, né, para Moisés. E então, o autor nos ensina que Cristo é superior aos anjos e seu ensino é superior à lei. O ensino de vida de Jesus, a grande salvação que Jesus veio trazer, a salvação que está na palavra de Cristo, né? É através da palavra de Cristo, do que ele ensinou, do que ele fez por nós, é que nós somos salvos, o sacrifício de Jesus na cruz. Segundo, Cristo é superior a Moisés e a Canaã. Por que Moisés? Porque Moisés ele foi um tipo de Cristo, ele foi tipificado como Cristo porque ele libertou o povo do Egito e levou à terra prometida, que era Canaã. E Jesus é assim conosco também. Ele nos liberta da nossa prisão, da nossa escravidão do pecado e nos leva para a terra
de Canaã celestial, que é o céu, é morar com ele. Então Moisés, ele foi uma testemunha do que viria a acontecer, por isso que ele foi o tipo de Cristo. A gente viu isso nos capítulos 3 e 4. Nos capítulos 5 a 7, a gente viu que Cristo é superior a Arão e aos sacerdotes. Arão, que era o irmão de Moisés e era o responsável pelo culto, pelos todas as coisas religiosas do povo lá no deserto. E aí a gente lembra uma passagem muito curiosa de que Arão já era líder com Moisés, mas aí os levitas, a tribo de onde Arão vinha, Moisés também, claro, foi a tribo escolhida por Deus para servir no templo. Então, quando eles montam o tabernáculo e vão caminhando pelo deserto, são os levitas que são responsáveis por carregar o tabernáculo, chegar no novo acampamento, montar o tabernáculo, fazer o cerimonial todo religioso deles, e depois, quando eles iam mudar de lugar, os levitas eram responsáveis por desmontar o tabernáculo e carregar o tabernáculo. E tinha toda uma ordem das tribos andando no deserto, tal, e onde que os levitas ficavam com os materiais do tabernáculo. É muito bacana, a gente pode estudar isso um outro dia. Bom, mas eu quero lembrar para vocês esse texto de Hebreus 6:19, que fala que a nossa esperança é a nossa âncora. A nossa esperança de morar na Canaã celestial é a nossa âncora. E por que ela é a nossa âncora? Porque ela já foi vivida por Jesus. Porque Jesus que viveu aqui como homem, morreu como homem, voltou para o céu como Deus, glorificado nas alturas, e Ele que nos dá essa esperança da gente viver com Ele. Quando a gente falou de Arão e os sacerdotes, a gente estudou até o capítulo 6, então ainda falta o capítulo 7. Quando a gente falou disso, eu deixei um suspense no ar, porque faltou falar de um sacerdote que foi citado lá. E vocês lembram qual que é? Isso mesmo, Melquisedeque. Então, hoje, a gente vai falar ainda sobre sacerdotes, mas vai focar na vida de Melquisedeque um pouquinho, tá bom? E depois que a gente falar de Melquisedeque, a gente vai, dos capítulos 8 a 10, mostrar que Cristo é superior aos sacrifícios e à aliança, né, aos rituais todos que tinham no Antigo Testamento. E, para concluir, a gente vai falar dos capítulos 11 a 13, porque Hebreus não termina no capítulo 10, né? E a gente vai falar nos capítulos de 11 a 13 a conclusão e as recomendações finais que o autor de Hebreus nos dá, tá bom? Então, vamos seguir a nossa jornada. Então, a gente está falando sobre a questão dos sacerdotes ainda, e o sacerdote é aquele que trabalhava no templo. E tinha um principal sacerdote, que era o sumo sacerdote. No caso do povo no deserto, o sumo sacerdote era Arão, né? Então, a gente vai ver um pouquinho agora sobre a superioridade da obra de Cristo com relação a esses sacerdotes. Então, no capítulo 7, a gente vê que a ordem sacerdotal de Jesus era superior. No capítulo 8, a gente vai ver como a aliança feita por Jesus é superior à aliança que o povo já tinha, né? Que o povo hebreu já tinha. No capítulo 9, a gente vai ver que o santuário que Jesus instituiu é um santuário superior. E no capítulo 10, que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício superior também, tá bom? Então vamos juntos aqui mostrando pra gente, né, como Cristo é aquele que ilumina a nossa vida. Vamos lá, falando da ordem superior. Eu já comentei sobre Arão. Arão era irmão de Moisés, né? Ele era o sacerdote, um sacerdote ali no meio do povo. Ele era da linhagem de Abraão, né? Ele era da tribo de Levi, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó era Israel. Israel tinha 12 filhos, e dentre eles Levi, e Arão era dessa tribo de Levi. E os levitas, como eu já citei, foram os escolhidos por Deus para fazer todo o ritual religioso do povo. Era um sacerdócio temporário. E é interessante, porque a gente falou um pouco sobre isso na semana passada, a questão de que eles faziam sacrifício, alguns sacrifícios diários, outros sacrifícios anuais, né? Então, tinha os períodos para cada sacrifício, e cada sacrifício tinha que ser refeito, né? Então, o sacerdócio era temporário, e os sacrifícios que eles faziam, as ações que eles faziam, também tinham uma validade temporária.
Por quê? Porque eles eram perfeitos. O homem o homem é perfeito, o homem consegue estragar tudo num piscar de dedos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Na nossa vida, né? E o homem imperfeito faz um sacrifício imperfeito. Porém, o personagem que eu não falei semana passada, que a gente vai falar agora, é um cara chamado Melquisedeque. Quem é esse tal de Melquisedeque? Bom, Melquisedeque aparece primeira vez na Bíblia em Gênesis capítulo 14. Por quê? Porque ele é encontrado por Abraão quando Abraão está voltando de uma guerra. E é citado por Davi no Salmo 110 e é citado também aqui pelo autor de Hebreus no capítulo 7 de Hebreus. E no capítulo 6 ele termina falando assim, versículo 20, onde Jesus como precursor entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, no capítulo 7, ele já começa falando, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, tá vendo? Tudo que eu falei já está aqui, ó. Quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Rei de Salém quer dizer rei de paz, né? E Melquisedeque quer dizer rei de justiça. No versículo 3 fala algumas coisas interessantes para a gente, porque ele tinha uma linhagem desconhecida, ó, ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, porque Melquisedeque não aparece a história dele na Bíblia, aparece só ele se encontrando com Abraão na época ainda, né, não era nem Abraão, mas ele se encontrou com Abraão e não conta de onde ele veio nem para onde ele foi depois, né? Sem pai, sem mãe, sem genealogia. E a genealogia era muito importante pro hebreu, pro judeu, né? Porque era o que determinava se ele podia ser da linhagem sacerdotal, ou seja, se ele era da tribo de Levi ou não. E Melquisedeque não aparece. Lembrando que Melquisedeque apareceu antes do que Moisés, né? Porque ainda foi com Abraão. Abraão é mais antigo, né? E continuando aqui, nem fim nem existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Ou seja, esse Melquisedeque também era uma tipificação de Cristo. Ele era maior que Abraão. Por que ele era maior que Abraão? Porque a gente vê que ele abençoou Abraão. E o que a Bíblia nos ensina? Que o mais importante é que abençoa o menos importante. O maior abençoa o menor, né? E então, Melquisedeque abençoou Abraão, então ele era maior que Abraão. Outra coisa é que no versículo 2 a gente vê que Abraão separou o dízimo de tudo e deu para Melquisedeque. Dízimo do quê? Dos despojos da guerra que ele vinha trazendo. Mas como ele era maior que Abraão, Abraão deu a ele o dízimo de todas as coisas. E ele era uma figura do sacerdócio eterno, como a gente viu aí no versículo 3 que eu já li, uma figura do sacerdócio perfeito, como eu falei, feito semelhante ao Filho de Deus. Então, esse era Melquisedeque, uma figura enigmática que aparece na Bíblia poucas vezes, mas tem uma lição muito importante na vida dele, porque ele era o homem mais importante do que Abraão. Aqui tem um ponto-chave. O autor de Hebreus está falando assim, olha, vocês são filhos de Abraão, mas Melquisedeque era mais importante que Abraão, né? Agora, e quem é Jesus? Jesus é mais importante do que Melquisedeque. No versículo 15, a gente vê o seguinte, do capítulo 7. E isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque, que se levanta outro sacerdote. Então, Jesus, ele era muito mais evidente a semelhança de Melquisedeque, ou seja, ele também é rei e sacerdote, né? Só que ele não é um homem qualquer, ele não tem uma linhagem só humana, porque ele nasceu, né, de José e Maria, veio da tribo de Davi, a gente sabe tudo isso, mas ele também é Deus, então ele é divino e eterno. Só que José não era da tribo de Levi, José era da tribo de Judá. E isso é uma curiosidade interessante, porque como assim? O sumo sacerdote Cristo não é da tribo de Levi.
Mas Melquisedeque também não era da tribo de Levi. Então Jesus, ele é um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, porque ele não veio da tribo de Levi, né? Ele era da tribo de Judá, porque foi como Deus determinou de ser. E ele é sacerdote único e eterno. Quero ler com vocês aí o versículo 17. Fala assim: portanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é o que está escrito lá em Salmo, certo? Salmo 110. Agora olha o versículo 21. Mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Então ele não só é o maior sumo sacerdote de todos os que já houveram, como ele é o sumo sacerdote e para sempre ele é eterno. Então Jesus é muito superior, a ordem de sacerdócio de Jesus é muito superior, né? Por quê? Porque ele é um sacerdote perfeito. Vamos ver o versículo 26? Ah lá. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então Jesus é um sacerdote perfeito, sem mácula, ele é santo, ele é inculpável. E no versículo 28 a gente ainda lê: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então a ordem de Jesus é muito superior à ordem de Melquisedeque, à ordem de Arão e de todos os sacerdotes. Jesus Cristo é o sumo sacerdote eterno, o sacerdote perfeito. Bom, vamos avançar mais um pouquinho. No capítulo 8, a gente começa a ver um pouco sobre a aliança. E é interessante porque o título do capítulo 8, pelo menos aqui na minha Bíblia, você tem que ver como é que está na sua, diz assim: a antiga aliança era o símbolo transitório da nova, que é superior e eterna, da qual Cristo é mediador. Ou seja, o próprio título já nos dá spoiler do que a gente vai estudar nesse capítulo. Vamos lá. Qual que é a antiga aliança? Do que ele está falando? Bom, a antiga aliança, a gente vai ver aí que era a aliança feita por Moisés, e ela era uma sombra, uma figura do que ainda viria. Vamos ver o versículo 5. Os quais ministravam em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê e faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, Deus deu para Moisés um projeto para ele fazer um tabernáculo, e nesse tabernáculo, e também deu para ele a lei, deu para ele os ensinamentos para o povo, a Torá, né? E Moisés guardou tudo isso, desceu do monte e construiu o tabernáculo conforme as instruções de Deus. Só que isso tudo era um símbolo, uma sombra do que viria. Queria usar aqui, com uma licença poética, a ilustração que o pastor Augusto Nicodemos faz sobre essa questão da sombra. É como se você está andando, por exemplo, se eu estou andando e o sol está na minha frente, a minha sombra está ficando atrás de mim, certo? Só que o sol está atrás de mim, a sombra está na minha frente. Se alguém vem por trás de mim, o que eu vou ver dessa pessoa primeiro? Eu vou ver a sombra, porque a sombra vai se projetar na minha frente. E eu vou ver até meio distorcido, né? Mas a hora que essa pessoa chegar perto de mim, eu não preciso mais ver a sombra, porque eu vou ver quem é que está do meu lado. É mais ou menos isso que a gente está passando aqui. A antiga aliança era uma sombra que vinha mostrar que Jesus estava chegando, né? Então, essa sombra, a antiga aliança é essa sombra. A lei foi entregue por intermédio de Moisés, né? A gente vê no versículo 5 que a gente já deu uma lida. Com essa lei vieram as práticas de sacrifício, da circuncisão, de como é que o povo tinha que agir lá entre eles e nos ritos religiosos, né? Então tinha todo um ensino a respeito que Deus tinha dado para Moisés lá no monte, certo? Pois bem, só que com a vinda de Jesus, nós temos uma nova aliança. E o texto
fala para a gente sobre isso. Veja só como a gente tá vendo aqui, a partir do versículo 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Ou seja, o tabernáculo que Jesus erigiu é um tabernáculo, né? Jesus, Deus, erigiu esse tabernáculo. Então, uma nova aliança baseada num tabernáculo celestial, e não num tabernáculo terreno, não numa tenda, como Moisés fez lá no deserto, mas um tabernáculo celestial, né? E esse ministério de Jesus é um ministério real, é um ministério verdadeiro, é um ministério que fala direto com a gente. Vocês lembram quando Jesus morreu na cruz, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo? Quando fala o véu aqui, não está falando um véuzinho de tecido fininho, como a gente vê nas cortinas da nossa casa, não. Está falando do véu, que era um tecido grosso, um tecido pesado, que separava o santo dos santos onde só o sumo sacerdote podia entrar. Então, naquele lugar onde tinha esse véu, que só o sumo sacerdote podia entrar, ninguém nem conseguia ver do lado de lá. E esse véu se rasgou, e o texto bíblico mostra isso para a gente de uma forma muito bonita, de alto a baixo. E não era assim um véuzinho de meio metro. Era um véu de metros de altura. O templo tinha um pé direito altíssimo. E ele se rasgou de alto a baixo. Ou seja, não é que alguém veio daqui, puxou e abriu para lá. Não, rasgou de cima para baixo. Mas por que o véu se rasgou? Porque quem entrava naquele lugar para falar com Deus com exclusividade era o sumo sacerdote. E Jesus, sendo esse sumo sacerdote, ele transforma esse ministério real, verdadeiro, ao alcance da nossa vida, da gente chegar perto dele. Então, ele rasga esse véu porque ele tira essa barreira para a gente chegar diante de Deus, para a gente chegar e falar com Jesus diretamente, falar com Deus diretamente. Por quê? Porque a lei passa a não ser mais essas tábuas de pedra que a gente vê ali na mão de Moisés. Passa a ser uma lei escrita no coração. Vamos ver aí no versículo 10. Porque esta é a aliança que firmareis com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui eu quero fazer um reparo na aula da semana passada. Na aula da semana passada, ficou dúvida para algumas pessoas, porque eu recebi algum contato, sobre a questão quando eu falei sobre ser obediente. E este ponto nos esclarece aquele ponto da obediência que eu falei na aula passada. Por quê? Porque essa lei inscrita no coração, ela não é uma lei para a gente seguir rituais, ou para a gente seguir a lei cegamente e não interessa o que vai acontecer com as outras pessoas, não. Esse ponto aqui, falando da lei escrita no nosso coração, fala de que a graça de Jesus transforma a nossa vida e a gente obedece à lei por causa da graça e não por causa dos ritos. O povo judeu que perseguiu Jesus seguia uma lei e seguia a lei por causa dos ritos. E isso fazia com que eles se afastassem das pessoas, eles nem tinham misericórdia das pessoas. A lei escrita no nosso coração, ela transforma a gente de dentro para fora e as nossas atitudes mudam. E isso é que é transformador. É a graça de Deus que nos transforma. E não um costume, e não um ritual, e não um monte de regra. As regras a gente vai passar a segui-las por amor a Jesus. E não vamos usar as leis para que nós sejamos redimidos, para que nós mostremos que somos melhores que os outros. Não, isso não pode acontecer. Por isso que a lei ela tem que estar inscrita no nosso coração, tá bom? E aí, quais são os resultados dessa nova aliança? São as ordenanças de Jesus, que é batizar e tome a ceia. Jesus nos ensina isso nos evangelhos. Ele fala para a gente, olha, ide fazer discípulos batizando-os. E depois ele fala assim, e antes, na verdade, mas tudo bem, não tem problema, ele ensina as duas coisas. Ele fala assim, olha, eu estou partindo aqui esse pão, estou pegando esse vinho, e façam isso em memória de mim até que eu volte. Por isso que nós batizamos em obediência a Jesus, e por isso que nós tomamos a Santa Ceia, para lembrar do sacrifício de Jesus na cruz.
Então, essas são as marcas dessa nova aliança que Jesus tem conosco. Lembrando que não adianta a gente querer pegar tudo isso, fazer um livrinho de regras e querer seguir as regrinhas, né? Não adianta, porque tem que estar inscrita no nosso coração. A transformação é de dentro para fora, é graça. Essa é a aliança superior, tá bom? Só que, vamos lá. No capítulo 9, a gente fala de outra superioridade de Jesus, que é ele como santuário superior. Por quê? Porque o santuário inferior, o primeiro santuário, o antigo santuário, era esse tabernáculo que era essa tenda, e depois foi transformado num templo por Salomão, né? Que era essa tenda que era feita, usada lá no deserto, certo? Ele era feito, primeiro, ele era feito por mãos humanas. A gente vê aí no capítulo 9, de 1 a 9, falando sobre como que eles faziam isso todas as vezes. Então, eram preceitos de serviço sagrado e seu santuário terrestre. E aí fala de todo o tabernáculo, como é que era, o altar, não sei o que, a arca da aliança, tal. Você pode ler aí que você vai entender, tá bom? Ele era inacessível ao povo. Versículos 6 e 7 a gente vê, ó, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, só o sumo sacerdote, ele sozinho uma vez por ano, e não sem sangue, para oferecer por si pelos pecados de ignorância do povo. Ou seja, no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote que entrava, como eu já citei, do véu, né? Então, ele era inacessível para o povo não tinha acesso. E ele era um temporário. Tanto é temporário que você vê que esse tabernáculo que foi feito aqui era uma tenda. Não era uma coisa durável. Depois Salomão fez um templo. Mesmo assim, esse templo foi destruído. Então, esse tabernáculo, ele é incompleto, né? A gente vê isso no versículo 9. E o ministério desse santuário era exterior. Por que era exterior? Porque as pessoas tinham que ir lá fazer o sacrifício, né? Iam até o lugar fazer o sacrifício, voltavam para casa e tinham que voltar lá no ano seguinte fazer de novo esse sacrifício, porque era uma coisa que estava ali para lembrar o povo do pecado deles e do que eles faziam. Vou falar mais disso daqui a pouco. E qual que é o santuário superior? Bom, o santuário superior é o santuário celestial. Vamos ver o versículo 11 aí, no capítulo 9. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então, se é não desta criação, é um santuário celestial. Só que esse santuário celestial superior que Jesus estabeleceu, ele é acessível a todo que crê. Vamos ao versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa de eterna herança aqueles que têm sido chamados. E no versículo 22, com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, o derramamento do sangue de Jesus na cruz nos redime do nosso pecado e nos permite esse acesso a Deus. Agora, você tem que entender que você é pecador, você precisa crer em Jesus, confessar os seus pecados a Jesus para que o sangue de Jesus lave você dos seus pecados, e aí você vai passar a ter vida com Ele. E aí a sua atitude muda. Lembra que eu falei? Aí muda de dentro para fora, porque a lei vai ser gravada, inscrita no seu coração, certo? E é um santuário permanente, por isso também que ele é superior. Versículos 26 e 28. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes. Está falando do sangue alheio, né? Não do sangue de Jesus. Desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Ou seja, o sacrifício de Jesus no santuário superior
é permanente e é completo, como a gente vê no versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre é permanente. Não precisa mais. É só Jesus. Não precisa mais de outros tabernáculos, de outras coisas. Ah, Marcelo, mas por que a gente vai na igreja então? Porque é a comunhão dos santos. Mas o prédio não tem nada de especial. Se a gente não estiver lá dentro, o prédio é só um prédio. Tá bom? A gente pode conversar sobre isso um outro dia. E o ministério desse santuário, ele é interior, ele, como a gente já falou, né? Ele vem de dentro para fora, ele transforma o nosso coração, muda a nossa atitude, porque a graça de Jesus agindo em nós. Bom, capítulo 10, a gente vai falar sobre o sacrifício superior, então, tá bom? Então vamos lá. Vocês lembram como é que era o sacrifício lá no tempo do povo no deserto? E ainda, né, por muito tempo depois? Era um animal que era morto, era imolado, um cordeiro sem defeito, ou em alguns casos eram outros animais. A Bíblia é muito específica com relação a qual tipo de animal era para cada tipo de oferta ou de sacrifício. E ele era morto, o sangue era tratado de uma forma especial, a gordura era cortada de uma forma especial, parte era queimada, parte... Tem toda a descrição em Deuteronômio, a gente vê, em Êxodo a gente vê, tá bom? Em Levíticos a gente vê também. Mas era um sacrifício que era feito de um animal, certo? Era um sacrifício imperfeito. Por quê? Porque era um sacrifício que tinha que ser feito, alguns todo dia, outros anualmente, né? Mas tinha lá as periodicidades de cada sacrifício. Como era um sacrifício imperfeito, eu precisava ter mais de um. Era baseado na lei. A gente vê que no versículo 1 do capítulo 10, uma palavrinha que a gente já viu. Olha só. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, veja como a lei também era uma sombra do que viria depois. A gente está falando da graça. Não a imagem real das coisas nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então, como ele era baseado na lei e era contínuo, todos os anos eles tinham que vir, porque era imperfeito, né? Ele lembrava o povo do pecado que eles tinham. Quando a gente vê no versículo 2 termina assim: tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, versículo 3, nesses sacrifícios fez-se recordação de pecados todos os anos. Então, lembrava o pecado de cada um todo ano, de lá oferecer sacrifício. A gente tem que lembrar os nossos pecados? Tem que lembrar para pedir perdão para Deus, né? Quando a gente comete pecado, e eu acho que deve ser tipo todo dia, a gente comete pecado, porque nós somos homens imperfeitos, mulheres imperfeitas, né? E a gente precisa lembrar, só que a gente não precisa mais sacrificar um animal toda vez, todo ano, né? O sangue dos animais não purifica, a gente vê esse versículo 4, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Era um símbolo do que viria. A palavra de Deus aponta para Jesus desde a criação. E aqui o sacrifício apontava para Jesus. Ele era repetido dia após dia, né? Ano após ano. Ora, versículo 11, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Ou seja, não era o sacrifício que removia o pecado. Aquilo era um símbolo do que eles estavam crendo, que era a vinda de Jesus. E acesso a Deus era pelo sumo sacerdote, como eu acabei de ler no versículo 11, ou seja, o sumo sacerdote é que fazia essa expiação. A gente já falou isso na aula passada, está falando hoje de novo, né? Para a gente aprender bem, né? Só que o sacrifício de Jesus é o sacrifício perfeito. E vocês lembram como é que Jesus morreu? Jesus morreu na cruz, lá no Monte do Calvário, para que foi traído por Judas, foi preso pelos escribas e fariseus, saduceus, e foi julgado por Herodes, e foi levado pelos guardas até o alto do Monte do Calvário, ou Monte da Caveira,
E lá ele foi crucificado e o sangue dele verteu por mim e por sua causa. Na hora que Jesus morre, o véu é rasgado de cima a baixo. A gente já falou disso agora há pouco. Mas fica com isso na memória. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus é baseado na graça. Vamos ver o versículo 17 juntos? Também, de nenhum modo, nem lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. A graça de Deus nos perdoa dos nossos pecados. Então a gente precisa crer em Jesus e no sacrifício de Jesus por nós, para a gente ter essa salvação. Remove a culpa do pecado. A gente vê aí que não me lembrarei para sempre. Se não lembrará para sempre, a culpa já era. Você pode ter pecado hoje à tarde, ou melhor, ontem à tarde, ou à noite, ou hoje pela manhã. Esse pecado está perdoado em Jesus. Se você crê em Jesus, esse pecado está perdoado em Jesus. O sangue de Cristo, ele nos purifica. E ele foi de uma vez por todas e nos dá acesso a Deus. Vamos ler os versículos 10, 12 e 14. 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. E versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aperfeiçoou para sempre quem? Aqueles que estão sendo santificados. Nós. Com essa única oferta, Jesus nos aperfeiçoou. Agora, nos aperfeiçoa por quê? Porque é a graça de Deus que age em nós. E não é o nosso merecimento, não é porque a gente é mais bonito que os outros, não é porque eu tenho olhos azuis mais bonito que o de outras pessoas, não é porque os meus cabelos brancos é que... Não. É porque Jesus me amou, só por isso, e me escolheu. Né? Bom, isso nos dá uma grande honra, mas também uma grande responsabilidade. Né? Então, o sacrifício de Jesus foi por mim e por você, e a gente precisa entender a honra que a gente tem nesse sacrifício. Vamos lá. Versículo 19. Jesus abriu o caminho, o acesso, o caminho de acesso a Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Lembra o Santo dos Santos? Era o lugar reservado para o sumo sacerdote. Através do sacrifício de Jesus, ele abriu esse caminho para a gente. Pelo sangue de Jesus, ele nos abriu esse caminho. Então, ele abriu esse acesso para você falar direto com Deus. Você não precisa de intermediário. Tem algumas religiões que tem um monte de intermediário. Não precisa. A Bíblia nos garante o caminho de acesso a Deus. Só que nós precisamos nos aproximar com fé. Olha ali, versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ou seja, o seu coração fica tranquilo porque você já confessou os seus pecados, a sua culpa já foi. Né? E a gente precisa ter fé para se aproximar de Deus. E aí a gente precisa se considerar uns aos outros. Veja o versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, a gente vai trabalhar junto como igreja, como corpo de Cristo. Nós vamos nos juntar àqueles que também amam a Jesus e nós vamos viver com eles e apoiá-los, né? Estimulá-los ao amor e às boas obras. E aí, a palavra muito interessante. Não deixemos, versículo 25, não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Alguns lá não estavam querendo se reunir com os irmãos, hein? Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, quanto mais próximo estiver da volta de Jesus, mais se reúna. E eu posso te garantir que nós estamos mais perto da volta de Jesus do que os hebreus que receberam essa carta. Né? Porque essa carta foi escrita há quase 2000 anos atrás. E nós estamos aqui e já 2000 anos depois, mais perto da volta de Jesus. Então, a gente precisa se reunir como igreja e precisa andar junto. Isso é uma grande honra que Deus nos dá. Só que sabendo disso, a gente precisa ficar esperto. Por quê? Porque tem uma grande responsabilidade também, né? Quem vive em pecado, conhece a Jesus e vive em pecado, negligencia o sacrifício de Cristo e profana o sangue das alianças.
da aliança, versículos 26 e 29, a 29. Vou ler só um pedacinho. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Ou seja, não negligencie o sacrifício de Cristo. Fique esperto. Para de pecar. Nossa, Marcela, mas é difícil. Eu sei. Eu também sou gente. Eu também sei que é difícil parar de pecar. Mas nós precisamos buscar a Deus para vivermos em santidade. E isso não vai ser por obras, vai ser pela graça de Deus agindo em você e em mim. Então a gente só vai conseguir isso usando esse caminho que Cristo abriu para o nosso acesso a Deus. Certo? Por quê? Porque se a gente viver em pecado, a gente vai receber o juízo de Deus. Versículo 27, que eu já li para vocês. E aí, a gente vê no versículo 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, vamos viver de acordo com o que Deus quer que a gente viva, né? E o autor dos Hebreus está falando isso para aqueles irmãos. Olha, não vacilem, não. Vocês não negligenciem o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque Deus vai punir vocês se vocês fizerem isso, né? E não está falando isso para a gente ter medo. Temor, sim. Medo, não. É diferente uma coisa da outra. Está falando isso para a gente entender que nós precisamos buscar essa vida de santidade e de proximidade com Deus. Certo? E aí, algumas exortações. A gente vê no versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Então, não volta para trás. Não vai pensar nas coisas antigas. A gente já leu esse versículo na semana passada também. Então, não retroceda, não volte para os antigos costumes. Segundo, com efeito, versículo 36, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, perseverem para alcançar a promessa. Para você, se você vive pecando, se você quer voltar para as coisas antigas, você não está indo para frente, não está indo perseverando, não está indo alcançar a promessa que Deus te deu, não está indo em direção a entrar no descanso do Senhor. E se você não entendeu o que eu estou falando sobre entrar no descanso do Senhor, tem que assistir a aula passada, tá bom? Então, persevere para alcançar a promessa. Versículo 32 fala suportar os sofrimentos, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos. Sim, a vida cristã tem sofrimentos. Aquelas igrejas, aquelas pessoas que pregam que viver com Jesus você não sofre mais, não é verdade. A Bíblia nunca fala isso. O que a Bíblia fala é que Jesus nunca vai nos abandonar no meio do sofrimento. Então a gente precisa viver nossa vida com Jesus e quando vier o sofrimento a gente segura nele, né? Pensa naqueles irmãozinhos lá do Oriente Médio, lá da China, lá da Coreia do Norte, o sofrimento que eles têm por eles andarem com Jesus. Muitos são presos, muitos são mortos, muitos são colocados em lugares assim, terríveis, são perseguidos, né? Perdem emprego, perdem família. Quando uma pessoa se converte e a família descobre, muitas vezes ele é expulso de casa. Então, isso é sofrimento, né? Sofrimento pesado. E a gente, às vezes, reclama, né? Porque o nosso colega de trabalho tira o sarro da gente porque a gente é crente. Isso não é sofrimento? É, mas não se compara. Mesmo assim, nós temos que suportar. E quando a gente lembra daqueles nossos irmãozinhos lá do Oriente Médio, dos países perseguidos, que sofrem maior perseguição, a gente tem a obrigação de suportar o sofrimento que a gente passa aqui. E conservem a vossa alma, versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ou seja, a gente precisa ter fé em Deus, viver pela graça, para conservar nossa alma, né? Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao pecado. Porque quando a gente peca, a gente volta para Deus, pede perdão pelo sacrifício de Jesus, e aí a gente vive de acordo com a vontade dele. Então, vivam pela fé, que está aí nos versículos 37 a 39. Isso eu quero ler com vocês também.
capítulo 10, 37, 38 e 39. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. No versículo 38. Né? Então, a gente não pode retroceder, porque nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, como está no versículo 39. Tá bom? Então, a exortação aqui é para a gente viver pela fé. Bom, já que a gente estava falando da superioridade de Cristo, agora a gente vai falar da superioridade da vida em Cristo, né? A partir do capítulo 11. Porque a vida em Cristo, ela é superior à vida sem Cristo, né? Então, vamos lá. Quando ele começa a falar sobre isso, ele lembra algumas figuras da história. E eu coloquei aqui o retrato 3x4, talvez para retrato falado, né? De algumas personagens que ele cita aí. Por exemplo, nos versículos de 4 a 7 do capítulo 11, o autor cita Abel, Enoque e Noé. E ele fala assim, olha, Abel, Enoque e Noé foram homens que viveram no passado. Eles são exemplos de fé. Eles são os nossos primeiros heróis e eles creram na promessa que Deus tinha feito a eles. Imagina, Noé, você está aqui, Noé. Noé que morava no meio do deserto e Deus mandou ele fazer uma arca. Um barco no meio do deserto. Ele teve que crer na promessa de Deus para obedecer e fazer um barco com todo mundo rindo dele. Imagina a situação, todo mundo olhando para... Não é que você está fazendo aí um castelo? Não é que você está fazendo aí uma casa? Não é que você está fazendo aí um prédio, um edifício? Quantos andares você vai fazer nesse edifício? Nem tinha edifício naquela época, né? E Noé falou, não, estou fazendo um barco aqui no meio do deserto. Né? E aí ele entrou com a família dele dentro da arca e vieram as águas de todos os lados e todo aquele povo morreu, mas quem Deus colocou dentro da arca através de Noé e os animais que Deus colocou lá dentro através de Noé sobreviveram, porque ele creu na promessa. Depois ele cita do 8 a 22 esses 5 personagens: Abraão, Sara, Isaac, Jacó e José. Todo mundo aqui com sua devida foto 3x4. Eles saíram da sua terra aspirando uma pátria superior, pensando que Deus estava levando eles para um lugar que é onde eles deviam estar. Vou dar aqui o exemplo de José. Poxa, mas José não saiu querendo um lugar melhor. Ele foi vendido como escravo. Sim, ele foi vendido como escravo, mas quando ele estava lá no Egito, ele entendeu que Deus o levou para o Egito para que houvesse vida na terra, para que ele fosse usado por Deus na história, né? Então a gente vê como foi interessante ele passar por aquela situação e ele entender a ação de Deus através da vida dele, né? Então primeiro, os primeiros aqui, Abel, Enoque e Noé, creram na promessa de Deus. E qual foi a promessa de Deus desde o Gênesis? Vou mandar Jesus. Aí, esses 5 aqui, Abraão, Sara, Isaac, Jacó e José, eles foram para uma nova terra, uma nova esperança. E qual é a nossa nova esperança? Canaã celestial. Bora, com Jesus. E aí, a gente vê aqui Moisés e Raabe como citados por eles no versículos 23 a 31, pelo autor de Hebreus, de 23 a 31. E aí fala que Moisés considerou maior riqueza da promessa do que os tesouros do Egito. E ele ainda celebrou a Páscoa, esperando o Messias que viria. Né? E Raabe, que nem era do povo. Vamos ver essa história de Raabe, porque é muito legal. Onde é que é aqui? No versículo 30 do capítulo 11. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. E pela fé, Raabe, a meretriz, ou seja, né, uma pecadora, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Como ela ajudou os espias, eles prometeram para ela que iam cuidar dela e Deus cuidou, né? E então ela creu em Deus mesmo ela não sendo do povo de Deus, né? Então, esses
personagens aqui têm muito a nos ensinar sobre a superioridade da vida em Cristo. E eles ainda nem conheciam Cristo, eles só conheciam a promessa, né? Então, nós que conhecemos Cristo, temos muito mais responsabilidade. Vamos seguir aqui. Superioridade da vida em Cristo ainda. Aí, dos versículos 32 a 34, ele fala de alguns juízes, reis, profetas. Eu não vou ler o texto todo aqui, você pode ler do 32 a 34 na sua casa, mas fala várias coisas que eles fizeram. Esses juízes, reis e profetas subjugaram reinos, praticaram justiça, fecharam a boca de leões. Fecharam a boca de leões. Mas eu penso em subjugaram reis. Quem foi um dos juízes que a gente vê aqui? Vamos ver aqui. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Então fala de todos esses personagens do Antigo Testamento que creram em Deus. E eles receberam a promessa, mas eles não viram o cumprimento dessa promessa. Por quê? Porque a história deles apontava para o ápice da história, que foi o nascimento de Jesus. E depois, a morte de Jesus na cruz por nossa causa. Então, todos eles creram na promessa do Jesus que viria. E nós cremos no Jesus que já veio, que morreu por nós, que ressuscitou e que vive está e reina na nossa vida. Certo? E essa vida em Cristo, ela é muito superior, né? Então, esses homens de fé, eles foram torturados, foram escarnecidos, foram gemados, presos, apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, maltratados. A gente vê tudo isso nos versículos 35 a 37. Homens dos quais o mundo não era digno. Já pensou? Um dia alguém fala assim, você que está assistindo aí, eu não sei o seu nome, o Joãozinho, a Maria, o José, eu não sei qual o nome que você está assistindo aí. Alguém chegar e falar assim, o José é um homem que o mundo não era digno. Por quê? Porque era um homem de fé. Esses homens que o autor de Hebreus está citando, ele já fala que homens dos quais o mundo não era digno, porque eles andaram com Deus, né? Eles obtiveram bom testemunho pela fé, mas eles não viram a concretização da promessa, né? E aí, porque Deus proveu uma coisa superior, a gente vê isso nos versículos 39 e 40 do capítulo 11, e a gente já está quase terminando. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, eles olharam para a promessa e nós temos uma coisa superior, né, que é viver depois do cumprimento da promessa de Jesus ter nascido. Outra coisa da superioridade da vida em Cristo. A gente tem alguns pontos para levantar aqui. Capítulo 12. Bom, a gente vê que foram muitas testemunhas, né? Cristo suportou a vergonha de ter sido morto numa cruz. E no versículo 4 fala assim, ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Ou seja, nós precisamos lutar até o sangue contra o pecado que tenazmente nos assedia e quer nos levar para longe de Deus, né? Então a gente precisa viver para Deus. Filho meu, versículos 5 e 6. Não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então, se você fala assim, mas Deus está doendo, que Deus está batendo em mim porque eu fiz coisa errada. Então, Deus corrige a quem ama, né? Assim como seu pai chamou sua atenção para você, né, fazer as coisas direito, Deus também faz isso comigo, com você. Por quê? É para serem filhos. Olha os versículos 8 e 11. Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Versículo 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico para os que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Ou seja, é para a gente ser filho que Deus nos corrige, né? Então, a vida com Cristo é tão superior que ela nos é dada para que nós andemos com Jesus e vivamos
sendo corrigidos por ele como pai. No versículo 14 fala uma coisa muito interessante. Seguir a paz. É legal, né? Vamos viver com paz? Bacana, né? E a santificação. Opa, o que é santificação? A santificação é a gente viver do jeito que Deus quer que a gente viva, né? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, se você não estiver sendo aperfeiçoado como filho, você não vai ver a Deus. E como é que a gente vai ser aperfeiçoado como filho? Crendo em Jesus, pedindo perdão, vivendo com Ele. E aí vai brotar de dentro para fora, pela graça de Jesus, a transformação da nossa vida. Não é que vai brotar de você, não. É porque Jesus age no seu coração, né? E te dá uma nova vida. Porque aquele que é faltoso, sabe o que é faltoso? Faltoso é aquele que faz todo dia a mesma coisa. O carinha que acorda de manhã e mente. Aí no dia seguinte, ele mente de novo. No outro dia, ele mente de novo. No outro dia, ele mente de novo. Esse cara é faltoso. Então, versículo 15 está falando assim, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então, para de fazer o que você faz que desagrada a Deus. Se volte para Ele e deixe Deus transformar a sua vida. Esaú, ele só olhou para o presente. Lembra de Esaú? Irmão de Jacó? Ele só olhou para o presente. Ele ficou com fome e falou assim, eu estou a fim de comer aí. Ô, Jacó, estou a fim de comer. Aí Jacó falou, tá bom, beleza. Me dá o seu direito de primogenitura que eu te dou comida. Ele fala, para quem serve o direito de primogenitura se eu estou com fome? Então ele não olhou para o futuro, ele olhou só para o presente, para a fome dele, e ele rejeitou a bênção de Deus e por isso ele foi rejeitado. Então nós não podemos fazer isso. A gente tem que andar olhando para Jesus e crendo na bênção dele e crendo no que para que ele nos chamou, certo? Por quê? Porque assim a gente vai ter um reino inabalável, né? O serviço a Deus, 28 e 29, a gente vê aí no capítulo 12. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então a gente precisa ter receber o reino inabalável, reter a graça e servir a Deus. E sabe que essa palavra servir, servamos a Deus aqui, é a palavra liturgia, que é o que a gente faz na igreja, no culto. O que a gente faz na ordem do culto é a liturgia, o serviço a Deus, com reverência e santo temor. Reverência e santo temor, pessoal. Cuidado, não seja um irreverente de Deus, porque Deus exige reverência e santo temor, né? Então não é ficar chamando Deus de qualquer coisa, né? Não é ficar pensando, achando que qualquer coisa que o mundo faz serve para andar com Deus, não. É reverência e santo temor. Pense nisso, tá bom? Então, Superioridade da Vida em Cristo, capítulo 13, nos traz as manifestações da fé em Cristo. E essas manifestações são colocadas de duas formas. Nos versículos de 1 a 6, são alguns deveres sociais, tá bom? Vou passar meio rapidinho por isso, você pode ler e estudar um por um, tá bom? Primeiro, você tem que amar, ter amor fraternal e ser constante no amor fraternal. Isso quer dizer aceitar, tolerar, andar com o outro, né? Caminhar junto. Ser hospitaleiro, versículo 2 do capítulo 13. E é engraçado isso, porque às vezes as pessoas não querem ser hospitaleiras. Hoje em dia está muito incomum ser hospitaleiro. Lembrar dos presos, os encarcerados, né? Aqui também está se referindo àqueles que estavam encarcerados por causa da palavra também, né? Então a gente precisa lembrar dos nossos irmãos que são perseguidos, os que são presos, né? Pureza no casamento, isso é fundamental, isso é um dever social. A gente tem que cuidar da nossa família, cuidar do casamento. A pessoa mais importante para o marido é a esposa, não é os filhos. A pessoa mais importante para a esposa é o marido, não os filhos. Os filhos fazem parte da família e os dois, marido e esposa juntos, vão cuidar dos filhos. Mas a pureza no casamento. E quando fala de pureza aqui, está falando da parte sexual, sim. Está falando do marido honrar a esposa e não levar o pecado para o leito dele, e a esposa honrar o marido e não levar o pecado para o leito também. É ser fiel, é amar a mulher da sua juventude, como em Provérbios a gente aprende, tá
bom? E o contentamento, e aqui que pega um pouco, hein? Contentamento, porque, versículo 5, seja a vossa vida sem avareza, não queira ter tudo, ter todo o dinheiro do mundo, né, e ser avarento. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ou seja, Deus nos sustenta. Então, o que nós temos é dado por Deus. Então, você não precisa se preocupar. Ele vai te sustentar. Porque se você tiver pouco, ele vai te sustentar com esse pouco. Se você tiver muito, ele vai te sustentar com esse muito. Mas você tem que estar contente com o que Deus te dá. E não você querer ganhar tudo, só tudo do seu jeito, né? E alguns deveres espirituais do 7 ao 17. Primeiro, obedecer aos líderes e imitar a fé. E aí que é interessante, porque fala, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Aqui está se referindo àqueles também que ele tinha acabado de citar, né? Mas a gente precisa obedecer os nossos líderes hoje, o pastor Erival, os presbíteros da igreja, os diáconos, professores e tal. E também os históricos, né? Porque a gente sabe que tem muitos homens de Deus que nos deixaram lições importantíssimas. Ter o nosso coração confirmado, versículo 8. Porque Jesus Cristo é, mesmo hoje, onde e sempre. Versículo 9, desculpa. Porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça. E não com alimentos, que ele está falando do assunto dos alimentos. Por causa das doutrinas estranhas, né? Não come isso, não come aquilo. Não é a comida que vai te levar para o céu, é você ter o coração confirmado com graça, tá bom? Suportando os sofrimentos, versículos 12 e 13, né? E ele está falando sobre os sofrimentos. Jesus sofreu fora da porta e a gente tem que ir atrás dele, né? Então a gente vai suportar o sofrimento. Dá testemunho de Cristo, versículo 15, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, dá testemunho de Jesus. Não adianta a gente aprender, ficar com a cabeça inchada na EBD de coisas de Jesus. Não conta para ninguém. Não conta para ninguém. Precisa dar testemunho. E praticar o bem, né? Versículo 16, não negligenciais igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, ajudar uns aos outros, né? Pois com tais sacrifícios, Deus se compraz. Então, quando a gente abre mão das coisas que a gente gosta para ajudar os outros, a gente está cooperando, né? E Deus gosta disso. Conclusão. Chegamos ao final do nosso estudo de Hebreus. Foi um estudo rápido, você pode aprender muito mais assistindo alguns vídeos do Reverendo Hernandes, que estão no YouTube disponíveis, ou do Reverendo Augusto Nicodemos. A série do Augusto Nicodemos sobre Hebreus é espetacular. Ele vai de trecho em trecho, assim, são vários, acho que são 18, 20, 22, são muitos estudos, a gente fez em 2 aulas, né? Claro que não é o mesmo conteúdo que ele deu lá, mas é muito interessante, você pode aprender muito mais. Mas a nossa conclusão é: como permanecer firme nesse mundo conturbado? Porque o mundo é conturbado, não é uma bagunça esse mundo. Bom, primeiro, conhecendo a Jesus, a pessoa superior. Jesus é a pessoa superior. E só através de você andar com Jesus é que você vai conseguir permanecer firme. Segunda coisa, confiando no sacerdócio e sacrifícios superiores de Jesus. Jesus, o sumo sacerdote eterno, e o sacrifício dele é o sacrifício que nos tira do pecado, da escravidão do pecado, e nos leva para Jesus, para ele de volta, certo? E nos dá a esperança do reino celestial. E vivendo de acordo com o princípio superior de fé, ou seja, praticando isso que a gente está falando aqui. Eu sei que você não decorou porque eu falei aqui rapidinho nesse vídeo. Você pode voltar a assistir de novo, ler o texto, voltar a assistir de novo, ler o texto, e ir aprendendo e aí praticando. Então a gente precisa viver de acordo com esse princípio. E eu queria finalizar lendo com vocês Hebreus 13, 20 e 21. Preste atenção, porque é uma exortação muito importante isso aqui. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, porque Jesus ressuscitou, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, que ele vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua verdade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém.
Que Deus fale ao seu coração, ao meu coração, e que Ele vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade. Vamos viver essa vida, permanecer firme nesse mundo conturbado, mas viver uma vida que agrade a Deus? Vamos orar? Pai, nós sabemos que essa lição que o Senhor deixou para os hebreus que estavam dispersos naquele tempo, no primeiro século, na verdade não é só para eles, é para a gente também, Pai, porque nós precisamos viver crendo em Jesus e andando com Jesus e buscando o perdão de Jesus quando nós falhamos e vivendo pela graça e vivendo o amor e vivendo o contentamento e amando as pessoas e Deus, tantas coisas a gente vê nesse livro que a gente precisa aprender para andar com o Senhor melhor. Nós clamamos a Ti que o Senhor faça isso na minha vida, na vida de cada um que está assistindo esse vídeo, essa aula, Pai. E que o Teu Espírito fale conosco e que nós cresçamos no Senhor, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai, perdoa as nossas falhas, aquilo que a gente faz que desagrada o Senhor, que nos tira do centro da Tua vontade, Pai, e nos traz de volta, Senhor, para nós vivermos pela graça e andarmos com o Senhor todo o tempo, Pai. Nós clamamos isso, Pai, no nome dele mesmo, no nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. No próximo domingo, a gente vai falar sobre Tiago, tá bom? Que é a epístola de Tiago, a carta de Tiago. Ela é bem curtinha, são 5 capítulos. Você lê num instante e vai estar preparado para a aula da semana que vem, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Deus abençoe a sua vida e vamos seguir firmes, né? Andando, olhando para aquele que é o superior a todas as coisas, Jesus Cristo, tá bom? Um grande abraço para você. Deus abençoe.